Parasitoides. Um misto de parasitas e predadores são insetos diminutos, ou seja, pequenos, que têm hábitos peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de uma determinada espécie, e por isso esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. O que ele está mostrando aqui nessa imagem para a gente? Ó? Aqui a gente tem uma fêmea que procura o seu hospedeiro e depois que ela copulou, vai colocar os ovos ali nesse hospedeiro, certo? E essa fêmea aqui, ela está colocando esses ovos e esses ovos é que vão dar origem ao parasitoide, tá? O parasitoide, então, ele vai sofrer metamorfose e tal, e ele vai formar túneis nos tecidos do hospedeiro. E aí, a partir desses túneis, ele vai amadurecer e depois vai emergir adulto. A larva que está aqui nesse organismo, ela vai se alimentar dele, tá? E aí, por isso que esse organismo ele vai acabar morrendo e isso ajuda justamente na eliminação de pragas agrícolas, como as lagartas, por exemplo. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Então, vamos pensar aqui, ó. Qual é o papel que ele está assumindo, né? Então, a gente tem aqui, sempre na base da cadeia alimentar, a gente vai ter um organismo produtor. Então, vou desenhar uma folhinha aqui, representando esse organismo produtor. Essa folha, que é esse organismo produtor, ela vai ser fonte de alimentos para a lagarta, ok? E essa lagarta, por sua vez, é fonte de alimentos para o parasitoide. Então, a gente tem uma cadeia alimentar aí com 3 níveis, sendo que aqui no primeiro nível a gente tem um organismo produtor, no segundo nível a gente tem um consumidor, que é um consumidor primário, e no terceiro nível a gente tem um consumidor secundário. Esse daqui é um autotrófico e esses dois são heterotróficos. Então vamos analisar as alternativas aqui. Um consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. Quem ataca diretamente a espécie herbívora é a lagarta e não o parasitoide. Então, letra A, incorreta. Olha a letra C. Organismo heterótrofo. Sim, é um organismo heterótrofo. De primeira ordem, não. É um consumidor de segunda ordem, como a gente já viu. Pois se alimenta de pólen na fase adulta. Não. Letra C, incorreta. Letra D, um organismo heterotrófo de segunda ordem, pois apresenta um maior nível energético da cadeia. Segunda ordem por quê? Porque ele é um consumidor de segunda ordem. Só que o erro está aqui, ó, maior nível energético da cadeia. Ao longo da cadeia alimentar, gente, a gente vai tendo o quê? Uma perda de energia, porque cada um dos níveis tróficos perde energia na forma de calor. Então, letra D, incorreta. Olha a letra E, um decompositor, pois se alimenta de tecidos no interior do corpo da lagarta e a leva à morte. Seria um decompositor se ele fosse uma bactéria ou um fungo que fosse decompor o corpo dessa lagarta depois que ela está morta. Então, não é o que está acontecendo aí. Então, letra E, incorreta. Olha a alternativa B. Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Sim, ele é um consumidor secundário, como a gente viu aqui ao interpretar, analisar essa cadeia alimentar. Então, a resposta correta é a alternativa B. Bem completa essa questão, bem interessante a revisão de conteúdo que ela faz a gente ter.